Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho um convite muito especial para vocês. Nós vamos aqui hoje, eu não sei vocês, mas vamos realizar o sonho da minha vida aqui através dessa criatura angelical maravilhosa, Cláudia Lippe. Ó, vocês sabem, a família Lippe é famosa aqui nesse canal. Já vieram as flechas do Senhor, que são os sobrinhos dela. A família Lippe é famosa aqui, Claudinha. É Faltava verdade. você. Gente, ela acabou de chegar de Israel e ela vai contar para nós como foi essa viagem, a experiência que ela teve. Ela é teóloga. Então, pensa que experiência nós vamos viver. Fica com a gente até o final, que eu garanto para vocês que vai ser uma viagem inesquecível, né? Obrigada, Nas pegadas Daisy. do nosso mestre. Que Amém. coisa linda, né? Amém. Claudinha, muito obrigada por você ter dispensado o teu tempo, né? Que tu podia estar em casa, desfrutando do teu marido, que é um querido, né? Mas você deixou tudo para estar aqui, para dividir, para compartilhar essa experiência com a gente. Obrigada, viu, meu amor? Imagina, eu que agradeço o convite. E não tem prazer maior do que falar dele, né? Oh, com certeza. De Deus, de Jesus. É. E compartilhar um pouco dessa experiência. Que foi uma experiência. Eu tenho dito isso. Uau, não foi uma viagem, Não foi é uma uma experiência. viagem. Muito pelo contrário. Não é um passeio, não é uma viagem, não é um turismo. É uma experiência que você tem com Deus, assim. Uau. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque senão vira uma Vira uma viagem. viagem. Vira uma viagem. Sim, como ir para Miami ou para Paris. Você tá preocupada com o turismo, com tirar foto, com fazer comprinhas. E você acaba perdendo aquilo que Deus tem para te entregar. E Deus tem muito para entregar. Porque eu não acreditava tanto. Ouvia as pessoas falando, mas não conseguia entender isso na minha mente. Terra Santa? Mas santa? Por que santa? Deus é santo. Como que a terra pode ser santa? Eu pensava, não faz sentido. Só que antes de entrar no país, antes de entrar em Israel, eu entendi por que Terra Santa. Porque a presença dele realmente é diferente naquele lugar. É inexplicável. Tudo que ele começa a ministrar, ou começou a ministrar ali no meu coração, eu falei, agora eu entendi. Por que Terra Santa? Porque nação santa, escolhida, eleita, separada. E são coisas que a gente acaba deixando de lado, porque a gente lê na Bíblia, né? Povo de Israel, povo de Israel. Mas a gente muitas vezes não consegue entender a profundidade disso. Povo de Israel, nação santa, escolhidos, eleitos por Deus. A Bíblia fala que a igreja é noiva de Cristo, mas Israel é noiva de Deus. Isso é muito forte. Uau. A aliança que Deus fez com os israelitas no Antigo Testamento, isso é muito forte. E a nossa viagem começou lá no Egito. Uau! Não foi em Israel, começou lá no Egito. Assim como a história do povo hebreu começou lá no Egito, né? Legal. Então, foi muito legal, assim, porque eu falei, uau, como a vida de Moisés realmente é uma profecia, foi uma profecia para a vida de Jesus, né? Porque Moisés, assim como Jesus veio para libertar o povo, Moisés ele foi o primeiro libertador do povo. O povo hebreu, que estava escravo do Egito. Deus vem, chama Moisés, e ele é o primeiro libertador. E quando você estuda na soteriologia, que é o estudo da salvação, a gente vê que um dos termos usados na Bíblia para salvação quer dizer redenção. E a redenção, ela significa você libertar, você comprar de volta aquilo que já foi seu um dia. Uau! E foi isso que Deus fez com a gente, foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Ele estava trazendo de volta o povo para a terra prometida, para Canaã, porque o povo estava cativo, escravo lá no Egito. Então, Moisés vem e redime o povo, assim como Jesus veio séculos depois e nos salvou. E eu vejo que essa é a primeira e maior semelhança entre Moisés e Jesus, mas não a única. A gente tem muitas. Quando Moisés ele nasce, havia um decreto pelo faraó
que ano sim, ano não, os meninos eles tinham que ser assassinados, os meninos hebreus. Porque o povo estava crescendo muito. E o faraó queria manter eles escravos, mas não queria que o povo, enfim, se multiplicasse, ganhasse força. Então ele fala assim, vamos matar. Medo de perder o poder, né? Medo de perder o poder. Então vamos enfraquecê-los. Vamos matar ano sim e ano não os meninos hebreus. E no ano que Moisés nasce, era o ano que teria que matar. Uau. Mas a mãe dele, ela decide não matá-lo, né? Ela faz um cestinho com papiros, que é uma planta que tem lá, e coloca ele no rio Nilo, e ela tem fé. Fé que Deus vai cuidar, que o menino vai sobreviver. E aí a filha do faraó, ela era estéril, ela encontra o menino e ela fica muito feliz, e ela resolve adotá-lo. E essa é a história de Moisés, né? Quando Jesus nasce, algo semelhante acontece. Porque Jesus nasce, começa a ver um burburinho, uma fofoca de que o Messias nasceu. E aí o rei Herodes, que estava no poder, ele também se preocupa com isso, né? Não quero perder o meu poder. Então ele faz um decreto que todos os meninos abaixo de 2 anos teriam que ser assassinados. E aí a família José e Maria resolvem fugir para o Egito para que Jesus não fosse assassinado, não caísse ali naquele decreto. E essa é outra semelhança entre a vida de Moisés e Jesus, né? Uau. Que é incrível. É incrível mesmo. Outra semelhança que a gente tem entre a vida de Moisés e Jesus é a Páscoa. Porque a primeira Páscoa, ela foi ali no Egito. Quando Deus vai libertar o povo, é a primeira festa da Páscoa. Deus fala para o povo, preparem o cordeiro, preparem os pães sem fermento, para simbolizar que eles não tinham tempo para deixar fermentar, que eles teriam que fugir logo. Preparem as ervas amargas, comam o alimento, matem um cordeiro santo, passem nos umbrais das portas, porque à meia-noite Deus ia passar e ia levar os primogênitos que... ia matar, né, os primogênitos que não tivessem o sangue passado na porta. E Deus fala, assim, para Moisés uma coisa muito interessante, mas que eu acho muito lindo. Ele fala que quando o povo preparasse o cordeiro, eles não poderiam quebrar nenhum osso do cordeiro. Isso era uma profecia sobre Jesus. Uau. Porque lá em Salmos fala que nenhum de seus ossos seriam quebrados. E lá em João fala também, quando Jesus entrega o seu espírito, que a profecia se cumpriu, porque nenhum de seus ossos foram quebrados. E nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Por mais que ele foi machucado, sofreu, nenhum de seus ossos foi quebrado. Tremendo, né? É muito lindo, né? É lindo mesmo. Deus faz as coisas muito perfeitas. Essa é a verdade. E outra semelhança que a gente pode falar de Moisés e Jesus é que Moisés era príncipe, né? Ele foi criado pela filha do faraó. Pela filha do faraó, né? Dentro de um palácio. Criado para ser príncipe. Governador da maior civilização da época, o Egito. Exatamente. Mas ele abriu mão da sua realeza para libertar o povo. Que lindo, né? Jesus se despiu da sua glória para vir até a terra. Libertar a gente da escravidão do pecado. O príncipe do Egito e o príncipe da paz. Uau. Essas são as semelhanças. Que lindo. Moisés, ele passa parte da vida dele no deserto. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele é príncipe. Com 40 anos tem aquele episódio que ele agride o egípcio. E aí ele foge. E aí ele passa 40 anos da vida dele no deserto. Quando ele vira pastor, ele se casa com Zípora. E eu vejo assim que nesses 40 anos, ele estava sendo treinado por Deus. E Jesus, antes de começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. É verdade. Jesus, Deus, ele vinha dando muitas profecias. Quando a gente olha o Antigo Testamento, muitas vezes a gente não olha com esses olhos. É verdade. Mas o Antigo Testamento todo é uma profecia para a vida de Jesus, porque toda a Bíblia se cumpre na vida de Jesus. Ele é o centro do nosso evangelho, né? Ele é o centro de tudo daquilo que a gente crê. E
E tudo é sobre ele, de Gênesis a Apocalipse, né? Exatamente. Tudo sobre ele. Tudo sobre ele. Mas vendo você falar isso, Cláudia, me fez lembrar lá em Efésios, né? Quando o apóstolo Paulo fala, Senhor, dai-nos o pleno conhecimento teu, né? Abre nossos olhos, dai-nos o pleno conhecimento teu. Essa tem que ser a nossa oração de todo dia, né? Para que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir. E aí a palavra dele também fala, né? Que ele se revelará à medida da nossa busca, né? É verdade. Porque eu fico pensando quantas pessoas já foram para Israel e não fazem ideia disso, né? Então é isso, é a gente ter sede, fome, né? Exatamente. E a Bíblia está disponível. Exatamente. Não é tão difícil. É desafiador. Uhum. A gente precisa, muitas vezes, se desafiar com tantas coisas. Com tantos livros, talvez, mais fáceis de se entender. Com tanto entretenimento que a gente tem disponível. Às vezes é desafiador você falar, não, a Bíblia é minha prioridade. Mas ela tem que ser. A gente tem que buscar o pleno conhecimento de Deus. Exatamente. Porque como a gente pode servir a um Deus que a gente não conhece? Eu voltei muito, muito apaixonada pela Bíblia. Eu faço ideia. Se eu tivesse que destacar uma coisa da minha viagem, assim, do que Deus fez comigo, foi essa paixão, assim, de voltar e falar assim, não, eu vou estudar, eu vou entender, eu quero mais, tá pouco. Estudar a Bíblia, estudar a geografia, estudar a arqueologia, estudar a cultura deles, porque isso tudo se complementa. Enquanto eu estava lá, eu pensava assim, nossa, um exemplo, aqui é Cafarnaum. Mas quantas vezes eu li o Evangelho e eu nunca me toquei que aquilo ali... Que tais milagres, exatamente, que tais milagres, que aquilo ali era Cafarnaum. Por que eu nunca fiz essa relação na minha mente? Poxa, Deus tem tanto para falar nisso também. Deus é um Deus de detalhes. Você acha que ele iria escolher o lugar aleatório? Nunca. Não, ele é intencional. Ele é intencional. É muita riqueza estar lá. Por isso que eu falei, estudar geografia, estudar arqueologia, faz tudo muito sentido. Uau. Faz tudo muito sentido. Eu brinquei, né, que ir para Israel é como se você fosse abrir um livro, e quando o livro tem imagens em 3D, assim, aqueles livros de criança que você abre e sobe a imagem. É isso. É como se você abrisse a Bíblia e as imagens saltassem. Uau. Porque tudo aconteceu ali. É uma região geográfica, não é uma região geográfica tão extensa. Então tem muita coisa para ver, muita coisa perto. Eu não consegui ver nem 1% daquilo que eu queria. E às vezes a gente acaba vendo tanta coisa num espaço curto de tempo que a gente não consegue nem processar, né? É verdade. Mas por isso que eu falei, quero muito estudar a Bíblia e voltar muitas vezes. Amém. Eu também quero voltar com você. Com certeza. E eu falo assim, essa é minha vontade, colocar esse desejo nas pessoas. Porque foi indescritível a experiência com Deus lá. Uau. Indescritível. É o que a gente deseja, né? Porque é sobre um relacionamento e sobre ter essa experiência com Ele, né? Então é sobre isso. Conhecê-lo, né? Conhecê-lo. A nossa vida, ela vai ser conhecê-lo. É verdade. Aí do Egito, nós fizemos o caminho saindo ali de Cairo. Mas falando sobre Cairo agora, né? Cairo, o Egito é um país muçulmano na sua maioria. Inclusive, ele está na lista dos países perseguidos, onde não se pode falar do cristianismo. Só que no centro de Cairo tem um bairro cristão. Uau! Eu não sabia dessa. Chama Copta Cairo, é o nome do bairro. E nesse bairro... E eles permitem isso lá? Permitem. Eles permitem. Eu não sei como é fora do bairro, mas dentro do bairro eles permitem.
Até porque, você vai entender, é um bairro turístico também. É um bairro turístico para o entendi. cristianismo. Porque ali foi o palácio de Moisés. Nos primeiros 40 anos de Moisés, ele foi príncipe. Então, ele tinha o seu palácio. E o palácio de Moisés é ali nesse bairro cristão. E não coincidentemente, como eu falei que Deus não faz nada aleatório, nesse mesmo bairro foi onde José, Maria e Jesus se refugiaram quando eles fugiram de Herodes. Uau! O mesmo lugar. O mesmo lugar. E esse palácio tem lá ainda não, né? Não tem. Muita coisa foi destruída. Aham. Então, muitos lugares são só a referência do lugar. Uhum. Mas eu fiquei pensando, mesmo... Mas é energia, né? É espiritual. É, O lugar tem um peso. com certeza. E nesse mesmo lugar, então, que foi o Palácio de Moisés, foi onde a família sagrada se refugiou. Eu falei, uau, Uau mesmo. Deus. Daí como, né? Aham, e essas coisas não estão na nossa Bíblia. Aham. E muitas vezes, se a gente for procurar na internet também, a gente não vai achar esse tipo de informação. E nesse mesmo lugar também, eles nos falaram lá como virou um bairro cristão. O cristianismo cresceu muito. E o cristianismo, no início, foi muito perseguido. Então, ali houve uma matança de mais de 2 milhões de cristãos também. Nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar. E uma coisa que tem que falar muito no nosso coração é que em todo lugar onde há a presença de Jesus, há perseguição também. Bem-aventurados os perseguidos. É verdade. Eu fiquei muito encantada, assim, com o Egito. Porque eu não imaginava que tinha tanta riqueza, tanta informação sobre a Bíblia. Uhum. Sobre a Bíblia. Uma coisa que o nosso guia nos contou é que, vamos lá, Moisés, ele foi treinado para ser o príncipe do Egito. Então, ele era muito bom na escrita, enfim, ele tinha toda a capacidade intelectual possível da época, né? E ele escreveu ali os primeiros 5 livros da Bíblia, por direção de Deus, acredito eu. Que tudo que ele escreveu ali, Deus falou detalhadamente para ele, escreva isso. Só que ele não escreveu só isso. Porque existem papiros, que são as folhas dos egípcios, escritas por Moisés. Uau. Que Estão lá. Estão lá. E que contam sobre o sentimento, sobre aquilo que Moisés sentia. Como se fosse um diário. Isso lá um diário dele, né? Isso lá no Egito. Não em Cairo. No museu. No museu. Isso. Uau. Existem papiros que contam sobre José. Ele foi governador do Egito. Que contam sobre a aparência de José. E é José escrevendo também? Não. Esse não. Tá. Que contam só da aparência dele. Porque a Bíblia diz que ele era bonito. Mas o papiro conta que ele tinha olho claro. Uau. Então é muita informação mesmo. Meu, como é rico, né? Muita coisa. Você sabe que a gente tá na nossa Bíblia que José, ele foi vendido como escravo para Potifar. Isso aí. Só que Potifar não é um nome próprio. Eu aprendi isso lá. Potifar é como se fosse o nome de um cargo. Eu achava que era um nome próprio, igual também. Cláudia, igual Daisy, né? Não é? Um nome diferente, mas pra época, né? Vai saber, Pro né? país, tudo, exatamente. Não é o nome próprio. É o nome de um cargo. Uau, um cargo, como se fosse desembargador, prefeito. Exatamente. O Potifar. Interessante. Do Egito, nós fomos em direção, então, para Israel. Fazendo o caminho que o povo hebreu percorreu pelo deserto. Assim, quando eles foram libertos, eles percorreram um caminho até a terra de Foram de quê? De ônibus? Fomos de ônibus. É um trajeto bem cansativo, mas que vale muito a pena, porque é muito, muito, muito lindo. Uau. Muito lindo. E aí, nós paramos no Monte Sinai, que está no Egito ainda, mas está ali na fronteira, que foi o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E aí, a gente subiu o Monte Sinai,
É bem difícil. Geralmente sobe à noite, né? Por causa do calor. Geralmente, nós subimos à noite por causa do calor. São 7 quilômetros de subida. Uau. 6 quilômetros caminhando e mais 1 quilômetro de pedras soltas. Mas vale muito a pena. Não faço ideia. Vale muito a pena. Eu senti algo lá... Tá, mas essas pedras soltas aí, como é que é? Não é bem uma pedra solta, é uma escadaria. Ah, tá. É uma escadaria, mas é uma escadaria feita na pedra. Entendi. Mas com a graça de Deus, todo mundo vai. Uma coisa que o nosso guia falou e a gente pôde provar é realmente que com a graça de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. Quando se tem um propósito e Deus te quer naquele lugar, nada vai te impedir. Nada vai te impedir. Nada vai te impedir. Pessoas de todas as idades. E nem você vai saber como subiu lá. Tem os beduínos, que são os locais que fazem essa subida e essa descida com você. E, inclusive, no caminho tem alguns cafezinhos. Ai, que legal. Que os beduínos vendem um café, um chocolate, uma bolacha, enfim. Que delícia. É bem legal. É estar imerso na cultura mesmo. Meu, que delícia, né? Que viagem. Uhum. Tá falando, eu tô lá. Tô viajando, Claudinha. Sim. Foi muito, muito, muito forte a experiência ali do Monte Sinai. Não faço ideia. Porque a Bíblia fala que quando Moisés chega ali, Deus fala pra ele, tira suas sandálias. Esse é um lugar santo. Aí, ó, Terra Santa de novo. E a hora que eu cheguei, eu só conseguia pensar, meu Deus, esse é um lugar santo. Meu Deus, eu não... Quem sou eu pra estar aqui? Quem sou eu pra estar aqui? Temor do Senhor, sabe? Temor do Senhor. Me lembrou muito porque o povo não quis subir o monte. O povo teve medo de subir o monte. E a Bíblia fala que Moisés subia no lugar deles. E quando eu tava lá, eu pensava assim, Deus, eu não quero que ninguém viva experiências no meu lugar que são experiências... Pra eu viver, né? Pra eu viver. Eu não quero, não permita. Não por medo, não por temor, não por preguiça. Porque, inclusive, eu pensei, será que eu subo um monte? Porque a gente ia subir de madrugada. E no dia seguinte a gente já iria para Israel. E um dos conselhos foi, olha, se você vê que você não tem condição, ou que você não tá bem, não suba o monte, porque você pode estragar toda a sua viagem para Israel depois. E eu fiquei me perguntando, será que eu subo? Será que eu não vou ficar muito cansada no dia seguinte? Será que eu não vou passar mal? E quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, me perdoa, porque eu não quero que ninguém viva no meu lugar, não quero que ninguém suba o monte no meu lugar. As experiências que você desejou pra mim, eu quero vivê-las. Que tremendo, Claudinha. E assim foi, né? Assim foi. Assim foi. E vocês ficaram quanto tempo, mais ou menos, lá em cima? Foi bem rapidinho. Porque a gente já tinha horário pra descer. E é pior subir ou descer? Às vezes descer é pior, né? A parte da escadaria é pior descer. Principalmente porque era noite. Então eu tinha que ir com lanterna. É frio. O deserto é muito quente de dia, muito frio à noite. Um lugar muito alto, era muito frio. Mas a gente ficou pouco tempo para conseguir descer rápido. Mas eu diria, assim, que foi o tempo que Deus desejou. Por mim, eu teria ficado lá horas e horas, Tava lá ainda. Tava lá, com o rosto em terra. Porque foi assim que eu me coloquei lá. Uau. Rosto em terra. Rosto em terra. Que tremendo. Sabe que Deus entregou os 10 mandamentos lá para Moisés, né? Pensa, gente. Não, e essa passagem da Bíblia, que tá em Êxodo 30 ou 31, fala que Deus, o próprio dedo de Deus, entregou os 10 mandamentos. Então não foi Moisés que escreveu as tábuas, foi o dedo de Deus. Foi o dedo de Deus. Que tremendo, gente. E foi lá no Monte Sinai também a primeira revelação de quem Deus era. Porque quando Deus aparece para Moisés, isso em Êxodo 3, Moisés vê a sarça ardente.
E ele percebe que a sarça não se consumia. E aí Deus começa a falar com ele. Moisés pergunta, quem é você? E daí Deus responde, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aí Moisés pergunta de novo, tá, eu vou libertar o povo. E quando o povo perguntar quem é você, o que eu respondo? E aí na nossa Bíblia está escrito assim, eu sou o que sou. É isso que está na nossa Bíblia, Deus responde, eu sou o que sou. Mas no original, Deus responde, eu sou Yahvé. Eu sou Yahvé. Que esse é o nome do nosso Deus. Nosso Deus é Yahvé. Em hebraico, no caso? Ou não? Em aramaico. Em aramaico. Que era a língua que Jesus falava, né? A língua que Jesus falava. Jesus falava em hebraico com as pessoas, porque era a língua comum da época. Até hoje, os israelenses falam hebraico. Só que todas as vezes que Jesus falava com Deus... Ele falava em aramaico. Ele falava em aramaico. Essa é a língua do nosso Deus. Uau. E aí, Yahvé... Yahvé, esse... Que significa, quando você pega a raiz da palavra, significa eu sou o que era, eu sou o que sou e eu sou o que há de vir. É a eternidade, né? Exatamente. Que a eternidade é isso, contempla o passado, o presente e o futuro, né? E esse é o nosso Deus. Eterno, ele sempre existiu, ele é e ele sempre existirá. E foi ali no Monte Sinai a primeira vez que ele se revelou para Moisés. Eu acho incrível fazer esse paralelo de Moisés com Jesus. Né? Porque Moisés, ele foi a lei. Deus deu a lei para ele. E Jesus, quando ele vem, ele fala, eu sou o cumprimento da lei. É tremendo, né? É tremendo. É muita coisa, assim, pra gente estudar, É toda uma preparação para a vinda de Jesus mesmo, né? E para aquilo que deveria ser a nossa vida, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos só fazem sentido quando a gente vê a vida de Jesus mesmo. Porque ele fala, eu sou o cumprimento da lei. Você só consegue cumprir tudo isso aqui se você viver como eu vivi. Se você amar as pessoas. Porque a gente, com a nossa própria força, a gente não consegue cumprir os mandamentos. A gente não consegue agradar o coração de Deus. É verdade. Mas quando a gente olha para Jesus, olha como ele viveu a vida dele, andar como ele andou, Paulo fala. Nós devemos andar como ele andou. Quando a gente anda como Jesus andou, aí a gente consegue. Ser discípulo, né? Ele veio para fazer discípulos, né? E o que é o discípulo? É aquele que imita o mestre, né? Então é isso, nós somos imitadores de Cristo. Cristinhos, nós somos, né? Exatamente. Esse é o plano de Deus. Que nós sejamos cristinhos. Pequenos cristos. Pequenos cristos. Imitadores de Cristo. Amém. Amém. É lindo, né? Ali do Monte Sinai, então, que tá na fronteira entre Egito e Israel. Nós fomos para Israel. Aí, como eu falei, chegou ali no... Nós fomos a pé. A pé? Não, é assim, ó. O ônibus deixa a gente até a embaixada do Egito. Aí você pega a sua malinha, aí você anda, 100 metros. Aí você já tá ali na Embaixada de Israel. Tá, mas e do Monte Sinai até a Embaixada do Egito? É longe? Daí foi de ônibus. Não dá pra ir a pé, né? É um deserto. Sim. É um deserto. E... Deserto é uma coisa impressionante, né? Impressionante. E aí eu pensava assim... De dia uma nuvem que cobria eles e de do noite, calor. Uma coluna de fogo que aquecia, né? Que não deixava o frio matar, né? Exatamente. Não, é tremendo. É tremendo. Você vê como nós somos finitos. Finitos. Porque sem a provisão de Deus, não teria como aquele povo sobreviver. Finitos e orgulhosos, né? Porque como ele não tem noção disso, né? E como mesmo o povo hebreu que estava no deserto, custou, né? Custou acreditar. Deus mandava o maná. Sim. Eles pensavam que no dia seguinte não ia vir maná. Guardava o maná, apodrecia.
Deus mandava o maná, reclamava do maná. Aí Deus mandava codornizes. Isso é nós, né? Impressionante. Somos meu nós, é a Deus. nossa história. Nossa natureza adâmica, né? É. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele tem misericórdia de nós. E se renova todos os dias. Né? E o seu amor nunca acaba. Mas eu vejo assim, Claudinha, só abrindo um parênteses aqui, né, na tua história. Eu sei bem onde tu parou, vou te lembrar. Mas certa vez o pastor Alejandro contou uma história, fez um paralelo, né, para que a gente entendesse assim, que eu achei tremendo, assim. Então, é mais ou menos assim, ó. É como se, quando a gente é criança e a mãe da gente vai fazer um bolo, e aí ela convida a gente, aquela criança, para fazer o bolo. Tipo, se ela fosse fazer aquele bolo sozinha, ela tem muito mais capacidade do que aquela criança. Aliás, é ela que tem a capacidade, a criança não tem nenhuma de fazer o bolo, né? Mas ela chama a criança para fazer o bolo com ela. Por que ela chama? Porque ela quer estar perto, porque ela quer um relacionamento com aquela criança, porque ela quer aquele tempo com aquela criança, com a filha, né? Então ela chama a filha, e vai dar muito mais trabalho para ela, muito mais louça para ela lavar, a cozinha vai ficar de massa de bolo para que é lado. Ela ia fazer, se ela fosse fazer sozinha, ela ia fazer o bolo muito mais rápido, com menos trabalho, e talvez fosse ficar até mais gostoso. Mas ela abre mão disso tudo para se relacionar com a filha e chama a filha para fazer o bolo. E quando o bolo ficar pronto, a filha tem convicção de que foi ela que fez o bolo e ela conta para todo mundo que foi ela que fez. E assim é Deus com a gente. O tempo todo é Ele. Mas a gente teima em achar que é a gente. E a gente se acha tal. Forte. Né? Então é esse orgulho, sabe? É essa autossuficiência que levou a Eva, né? A desobediência. Comeu o fruto. É essa mesma autossuficiência, assim, dependência, né? De Deus que a gente quer, insubmissão. Nosso coração é insubmisso. É que isso que nos impede de viver no Éden para sempre, que Jesus restaurou isso dentro de nós, né? Eu costumo dizer, né? A gente não é daqui, a gente vive no céu, mas caminha sobre a terra, né? Então você pode caminhar sobre a terra, mas viver no céu. E o que te impede? Ele é mais presente do que o ar que a gente respira. Mas a gente se desconectou por conta disso, por essa autossuficiência, por esse orgulho. Nós somos seres espirituais. Numa experiência carnal. Não seres carnais. Mas a gente acredita que a gente é carnal e que morreu, acabou, né? A gente se distrai. Exatamente. Mas quando a gente tem consciência mesmo que nós somos seres espirituais, aí sim nós buscamos experiências espirituais. Daí você quer mais disso, tesouros espirituais, né? Herança espiritual. Então, diz que o segredo de Deus é esconder os tesouros e o nosso é encontrá-los. Né? O propósito dele é esconder e o nosso é encontrar esses tesouros. Então é isso. Então tu chegou lá na embaixada, eu queria só abrir experiência, porque eu me lembrei, assim, muito forte disso. E aí eu me vejo, assim, sabe? E vira e mexe eu me pego como essa criança, Daisy. Tu tá ajudando a fazer o bolo, Daisy. Ele podia fazer tudo sem você. Mas ele escolheu fazer com você, isso é tremendo. Até porque se a gente fizer o bolo, vai ficar horrível, né? Então... Não que vai capacidade existir bolo. Aquela criança tem de fazer o bolo, né? Se não se queimar toda, não... Causar um desastre. Não se enfiar dentro do forno no lugar do bolo. Criança vai tudo, né? Mas então tu chegou na embaixada para passar pro Israel. Falei pra você que eu ia te lembrar. Chegamos em Israel e, meu Deus, comecei a chorar lá na embaixada. Uau. Aí, claro, né? Israel é um país que a restrição para você entrar no país é um pouco maior. Digamos que as entrevistas, né? Eles são mais atentos, então eles fazem raio-x da mala. E eu chorava. Eu pensava assim, eles não vão deixar eu entrar, né?
Eu tô aqui chorando, é louca. Como que eu vou explicar que eu tô sentindo a presença de Deus? Por isso que eu tô chorando. Mas realmente o ambiente é diferente. Uau. É diferente. E eles são um povo de Deus, né? Eles são um povo que oram pra Deus. Invocam a presença de Deus. Que tem o temor do Senhor. O temor do Senhor. Que reconhecem que sem Deus não são nada. Uhum. Inclusive, que tem experiências, ancestrais, milenares com Deus, né? Uma história toda, né? Uma história toda. Inclusive, de que passa de pai para filho, né? Uhum. Inclusive, o temor do Senhor é um temor tão grande que nem Yahvé eles pronunciam. Por exemplo, aqui a gente tava falando, né, do nome. Eles não falam Yahvé, porque eles consideram que é um nome tão santo que eles não podem falar. Uau. Então, eles falam Adonai. Adonai. Em substituição. E quando eles precisam falar Yahvé, eles não escrevem o nome completo. Eles escrevem o Y, o H, o W e o H. E a escrita normal seria o Y, A, H, W, E, H. Uau. De tanto temor ao Senhor. Meu Senhor. É inexplicável. Põe no nosso coração esse temor. Põe no nosso coração esse temor. Para não pecarmos contra Ele. Exato. Para não pecarmos contra Ele. Fomos para Belém. E aí? Meu Deus. É a cidade onde o nosso Salvador nasceu, né? Belém é considerada a casa do pão, o nome, o significado. Uau. E o pão da vida, quem foi? Nasceu lá. Nasceu lá. Sabe que lá em Belém não tinham casas na época de Jesus, na época que ele nasceu. Eram grutas, como se fossem cavernas na pedra. Porque lá todo o cenário é muito desértico. Então, se formavam grutas naturais na rocha e as pessoas moravam lá. Por quê? Quando tá muito calor lá fora e você entra na gruta... Tá fresquinho. Tá fresquinho. E quando tá muito frio lá fora e você entra na gruta... Quentinho. Tá quentinho. Que legal. Então, provavelmente, Jesus nasceu numa gruta. Não era numa hospedaria, não era numa casa, como a gente pensa, né? E José e Maria eram da Galileia, moravam em Nazaré. Por isso que a gente fala Jesus de Nazaré. Então, por que Jesus nasceu em Belém? Na época, o rei Herodes mandou fazer um censo demográfico para conseguir mais impostos. Era essa a intenção. Ele queria que as pessoas fossem se cadastrar para que ele pudesse cobrar os impostos. Então, José e Maria tiveram que ir a Belém, porque as pessoas tinham que se cadastrar na cidade de origem. Entendi. Eles eram de Belém. José era de Belém. José era descendente de Davi, que era de Belém. Então, José e Maria tiveram que ir a Belém. Maria estava grávida. Chegando lá, provavelmente, ela entrou em trabalho de parto. As hospedarias, enfim, as casas não, as grutas que recebiam, mas você entendeu, as hospedarias estavam todas cheias, que é o que a Bíblia conta. Então, eles tiveram que ficar num espaço em que ficavam os animais. E na entrada... Mas dentro dessas grutas. Isso. A entrada da gruta, ela era reservada para as pessoas. E o final da gruta era reservada para os animais. No fundo da gruta. Então, Maria e José foram lá. Ela teve Jesus nasce. E eles colocam Jesus, envoltam nos panos e colocam na manjedoura. E aí, 3 pastores dali de Belém vem o anjo do Senhor e fala para eles que o Salvador tinha nascido. E eles vão procurar, então, quem seria esse menino que tinha acabado de nascer. Eles chegam lá e o menino está envolto em panos e na manjedoura. E eles, como pastor de ovelhas, eles
tinham esse mesmo procedimento quando nascia um novilho. Quando nascia um novilho. Eles pegavam o melhor novilho, colocavam nos panos e separavam do restante. Porque dentro da cria sempre tinha um melhor novilho. Então eles separavam. E Belém era um lugar de pastoreio, agropecuário. Davi, ele era pastor. Davi, ele pastoreava bem ali. É incrível você ir no lugar, porque você realmente vê como foi exatamente ali. Os campos de Davi eram exatamente ali em Belém. E como Belém era um lugar desse pastoreio, onde tinham bons novilhos, cordeiros, todo ano tinha festa da Páscoa. E a maior cidade da época, o centro, era Jerusalém. As pessoas ricas estavam em Jerusalém. E o que acontecia? As pessoas mais ricas, mais importantes de Jerusalém, iam até Belém comprar os melhores cordeiros, porque os melhores cordeiros produzidos na região nasciam em Belém. Mas eles eram sacrificados em Jerusalém. Nasciam em Belém e eram sacrificados em Jerusalém. O nosso Jesus nasceu em Belém, foi o melhor cordeiro que já existiu e foi sacrificado em Jerusalém. Faz todo sentido. Todo sentido. Tá, e qual a relação de Belém com Nazaré? Eu não sei a relação. Nazaré foi a cidade em que ele cresceu, porque era a cidade dos pais dele. É, né? E Nazaré também era uma cidade desprezada. Belém era a cidade de José, né? Isso, mas ele não morava mais lá. Era a cidade da descendência dele. Da descendência, isso. Né? Nazaré foi uma cidade desprezada. Isso. Tanto é que as pessoas falam para Jesus de Nazaré, pode sair alguma coisa boa de lá. Então, eu creio... Mas essa cidade não existe lá, hoje. Existe. Existe Nazaré? Tu teve lá? Não fomos. Ah, tá. Entendi. Uau. Deus faz dos piores lugares, dos lugares mais improváveis, os lugares mais prováveis para ele, né? Davi era um improvável. Davi era um improvável. Mas aí essa passagem me lembrou uma missionária, muito amiga minha, que ela já esteve aqui, gravou um podcast, a Aida. Uma pessoa incrível, assim. Um dia ela me falou uma coisa, ela também estuda teologia, sabe? Um dia ela me falou uma coisa, Cláudia, que, meu Deus, foi pra mim uma chave também, sabe? Ela falou assim, sabe por que Jesus nasceu numa estrebaria, no meio dos animais, no meio do esterco? Porque ali estão os animais e os estercos dos animais, né? Que eles... É o lugar mais sujo. Mais sujo, eles defecavam ali, né? Sabe por que Jesus escolheu nascer ali? Porque ele sabia que era ali que ele ia nos encontrar. Uau. Então é sobre esse orgulho, né? Que eu te falo. Que a gente acha que é... Pois é. Nós fomos no Monte da Tentação, onde Jesus foi preparado. Ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia fala que o Espírito Santo levou ele até o deserto, né? Exato. E na mesma passagem, fala que também Satanás o levou até o pináculo do templo. E falou para ele, se quiseres, pode ser, se você me adorar, você pode ser dono de tudo isso aqui. É interessante o modo operante, né? Do diabo, que é sempre o si, né? A dúvida. Sim. Sim. E é interessante o modus operandi de Deus, né? Quem leva para o deserto é o Espírito Santo, mas quem leva para o topo é Satanás. Uau. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente murmura do deserto que o Espírito Santo nos colocou, mas fica confiante nos topos. Que não foi Deus. Exatamente. Que não foi Deus. Fomos para Galileia. Uau. Se eu tivesse que eleger um lugar, seria... Galileia. Eu acho que sim.
70% do ministério de Jesus foi lá, né? Ele chamou os discípulos lá. A grande pesca foi lá. Quando Pedro andou sobre as águas foi lá. As multiplicações dos peixes foi lá. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Foi lá. Então, muita coisa da vida de Jesus foi ali. Além de que é uma região linda. Linda. Porque é bem assim na beira do mar da Galileia, que não é um mar, é um rio. É um rio de água doce, é um rio bem grande. Tanto é que o peixe que dá lá é o peixe de água doce, que é o St. Peter, que para nós é a tilápia. Olha, mas eles chamam de... Mas é o mesmo peixe? É o mesmo peixe, eles chamam de St. St. Peter, que para nós é tilápia, que é um peixe de água doce. Que é um peixe de água doce. Então, a Galileia, assim, foi indescritível. Para mim, era como se Jesus estivesse literalmente ali. Eu pudesse ver, eu pudesse sentir. Uau. Foi, assim, indescritível mesmo. Eu amei. Uma experiência com a Trindade, né? Essa viagem, né? Exatamente. Fomos para Cafarnaum, que Jesus fala que era a cidade dele. Ele morou na casa de Pedro. De Pedro, né? Tem a casa de Pedro lá. Uau. Tem a casa de Pedro. E a gente fala que a casa de Pedro foi a primeira igreja, né? Primeira igreja como a gente conhece hoje. A igreja primitiva de Cristo. Exatamente. Onde as pessoas se reuniam para falar de Jesus. Isso é igreja. Para falar e estar com Jesus. É verdade. Se reuniam em torno de uma mesa. Repartir o pão. Exatamente. Compartilhar momentos ordinários, transformando eles em extraordinários. Que lindo, né? E aí, depois de Jesus estar ali, ele tem que ir para Jerusalém. Porque ele sabe que ele precisa cumprir com o propósito pelo qual ele veio na Terra, né? Morrer, ser sacrificado. Sacrifício vivo, né? Isso. E aí, no caminho, ele para e ele sobe ao monte. O Monte da Transfiguração. Nós fomos lá também. E a gente não para pensar por que Jesus teve que parar e subir no monte. Mas Jesus também tinha os momentos dele, que ele buscava a resposta do Pai. E ele estava cansado. A gente aprendeu isso lá, que Jesus estava cansado, porque ele era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. E ele fazia muitos milagres, mas as pessoas não criam nele. Não criam, porque as pessoas não tinham o Espírito Santo. Exatamente. Então elas não podiam crer. E ele fazia milagres para que as pessoas crescem nele. E sabendo que ele estava indo para o lugar onde ele ia ser morto, sacrificado. E aí ele sobe no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, que são os mesmos que sobem com ele lá no Monte das Oliveiras. E lá no Monte da Transfiguração ele encontra Moisés e Elias. Moisés novamente. Uau. Por que Moisés? Porque Moisés representava a lei e Jesus era o cumprimento. Porque Elias representa a força. E Jesus precisava de força. E aí Jesus transfigura. A Bíblia fala que ele e as vestes deles estavam brancas como a neve. E a Bíblia usa esse mesmo termo para falar de Moisés. Quando Moisés desce do monte e o rosto dele está transfigurado também. Usa o mesmo termo. É a mesma palavra. Foram as duas únicas pessoas na Bíblia que transfiguraram. Uau. Claro que em proporção diferente, Claro. porque Moisés era o rosto dele e Jesus, ele estava inteiro. E lá em Apocalipse vai falar também que ele é branco como a neve. Suas vestes são brancas como a neve. Uau. E aí Jesus transfigura porque ele precisava de força para ir para o propósito dele, para Jerusalém. Ele tem ali... Mas João, Pedro e Tiago vê ele transfigurado? Não, né? Vê. Uau. Tanto é que eles falam assim, vamos construir uma tenda. 3 tendas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. E aí Jesus, na maior paciência do mundo, fala, não,
Eu vim aqui para morrer. Eu preciso cumprir meu propósito. Só que Jesus já tinha falado várias vezes que Jesus ia Sim. morrer, ia ressuscitar. Eles não entendiam. Não entendiam. Igual nós, que absurdo, igual nós. Exatamente. Ainda bem que Jesus amava eles, né? Assim como ama a gente. Assim como ama a gente. Meu Senhor. Jesus já acostumou. E a gente acha tão difícil amar os que nos perseguem, as pessoas que são diferentes da gente, né? Uhum. Falou mal da gente, excluiu lá do Facebook, excluiu do não sei aonde. A gente é assim, né? Agora Só você falou misericórdia, em amar os que perseguem. Ali na Galileia, a gente também foi no Monte das Bem-aventuranças, Uau. que é Mateus 5. Mateus um pouquinho antes do 5, 5 e 6. Uhum. Mas que é o Sermão do Monte. E que o Sermão do Monte foi ministrado somente para os discípulos mesmo. Porque não é fácil ser discípulo. Uhum. Bem-aventurados os perseguidos, os que choram, os que têm Por isso fome e sede de justiça. Pensa, por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que pra mente humana a Bíblia é uma loucura. É uma loucura. É uma insanidade mental aquilo. Imagina. É a contramão. Ore pelos que te perseguem. Perdoe não só 7 vezes, mas 70 vezes no mesmo dia. Claudinha, sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Nem chegue a se ofender. Essa é a verdade. Porque ele sabia que era impossível um ser humano perdoar 7 vezes, 70 vezes 7 num só dia, né? Mas era isso que ele queria dizer. Não chegue nem a se ofender. E a gente é tão melindroso, né? Muito. Meu Deus, se você tá na fila, o da frente, sem querer, pisando no teu pé, tu já fica com raiva dele, quer matar ele. Acho que ele fez por querer. Acha que ele fez de querer. A gente morde a isca do Satanás. É. Já viu esse livro? Não. A Isca de Satanás, de John Bevere. Ele fala que a John ofensa... Bevere. Nossa, John Bevere. Ele fala que a ofensa é a isca de Satanás. É como Satanás nos pega. E é como Satanás nos pega. É a ofensa. Aí a gente se ofende por pouco mais ou nada. Vamos colocar bem essa real. Nada. Às vezes a gente inventa até na nossa cabeça. Eu não sei, eu tenho uma teoria, já que nós estamos falando de umas coisas bem loucas, vou bloquear agora aqui. Eu falo que eu quero ser bem louca. Porque as coisas espirituais são loucas, como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala, né? Que o mundo espiritual é loucura pra mente humana. Então, por isso que eu falo que eu quero ser bem louquinha. Porque daí eu vou viver mais no mundo espiritual, né? Mas eu acho que a gente se ofende... Perdão. E se magoa com a gente mesmo, na verdade. Só que daí fica muito difícil pra assumir aquilo, daí tu acha que é com o outro. Mas nada tem a ver com o outro. Tudo tem a ver com a gente. Pode observar. É porque a raiz do pecado tá no nosso coração. Exatamente. O que tu sabe lá? O que se passa dentro do outro? Tu não sabe, tu não conviveu a vida toda com ele. Quem convive a vida toda com a gente é a gente mesmo. Nós estamos com a gente desde que a gente chegou aqui na Terra. Mas o que tu sabe do outro? Nada. E quando a gente realmente ama o próximo, ainda que ele nos ofenda, a gente consegue olhar aquilo com um olhar de misericórdia. Porque é o mesmo olhar que Jesus olha para nós. Exatamente. A gente consegue entender. Ele me ofendeu, mas espera lá. Se você morrer amanhã, isso tem importância? Eu acho que a gente tinha que fazer essa pergunta, né? Se eu morrer amanhã, qual a relevância disso? Né? Acho que em tudo é isso. Porque daí acho que talvez a gente fosse pensar um pouquinho antes de se ofender, né? Não, e é tão insana a coisa que na oração que Jesus nos ensinou, que todo cristão no mundo, seja católico, evangélico, todo cristão no mundo conhece que é a oração do Pai Nosso. Tá lá uma condicional, né? Que Deus irá nos perdoar se uma condicional, perdoarmos a quem nos tem ofendido. Ou seja, vamos traduzir. Se você não perdoar, também não vai ser perdoado. Mas a gente ignora. Não sei, acho que a gente pensa que com a gente vai ser diferente. Porque a gente é aquele alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. Então, com a gente vai ser diferente. Eu tenho essa impressão, assim. Eu acho que a gente profere as palavras sem perceber sem o que dúvida. a gente tá falando. Porque a gente ora. Mas a gente... Não tem consciência. Não, o coração não transforma. E olha só o que os judeus falam.
Quando você pergunta onde está o coração, o que a gente faz? A gente mostra aqui, né? Aham. Mostra o peito. É Para o verdade. judeu, ele falou não. O coração está aqui. Bah. Porque é quando a gente muda aqui que a gente consegue mudar. Transformai-vos transformar. pela renovação da vossa mente. Uhum. Amar o Senhor de todo o coração, todo entendimento. Todo entendimento. E aí, Coração. de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Uhum. Coração. Pois ele provê as fontes. Coração. Eles falaram, vocês são inconstantes porque vocês acham que o coração tá aqui. O coração tá aqui. Bah, E eles não são inconstantes É verdade. com a fé deles. é verdade. Eles oram 3 vezes ao dia. O muçulmano ora 5, o judeu 3. E o cristão, quantas? Vamos deixar essa pergunta, né? Você não precisa responder. Vamos deixar no ar essa pergunta. Falando de coisas loucas. Eu não gosto que as pessoas me respondam nada. Eu imitadora de Cristo, que eu procuro sempre, não estou dizendo que 100% eu consiga, infelizmente, né? Mas, enfim, né? O objetivo é aquele, o caminho é aquele. Eu gosto, igual o meu mestre, de fazer pergunta. Adoro fazer pergunta. Pergunta é bom, né? Sim. Aí daí eu falo sempre pra pessoa, não precisa me responder, não. Porque não é pra mim que tem que responder. É pra ela mesma. Uhum. Né? É pra nós mesmos. Então não me responde, não. Mas eu vou fazer uma pergunta. Não me responde, não. É assim. Então, vamos deixar essa pergunta aí. E nós, cristãos, oramos quantas vezes? E Jesus falou, né? Vocês não sabem orar. Uhum. Por isso que ele ensinou o Pai Nosso. Porque a gente não sabe orar. Mas falando de coisa louca, Adoro. Jerusalém. Ah. Jerusalém. Bem louco. É. Porque é uma mistura de várias culturas. Tem o bairro cristão, tem o bairro judaico, tem o bairro muçulmano, tem o bairro Uau. armênico. Cada bairro. E não pensa que é tudo espalhado, tá? É tudo junto. Tudo junto, misturado. Tudo junto e misturado. Até aqui é o bairro judeu. Aí coladinho aqui, um prédio no outro. É o bairro muçulmano. E aí Jerusalém tem a cidade velha, que é fechada que é murada, assim, pelos portões, igual era antigamente. E aí tem a cidade nova, que cresceu em volta. Mas nesse centro, onde é a cidade velha, é onde tudo acontece. E é onde estão todos os bairros. É uma loucura. Meu Senhor. Ver, assim, como eles vivem em tantas culturas, tantas crenças diferentes. Porque o judeu acredita que Deus e Yahvé é o Deus, mas Jesus não foi o Filho, não foi o Messias. Nós cristãos acreditamos em Yahvé, mas acreditamos que Jesus é o Messias. Aí o Islã acredita que o filho da promessa era Ismael, não Descendente de Isaac. Ismael, aham. Isso. Então é uma mistura. A terra é terra sagrada para os cristãos, para os judeus, para os muçulmanos. O lugar é importante para todos. Uhum. Essa guerra que existe é porque o lugar é santo. O lugar é o mesmo, igualmente importante para todos. Exatamente. Bah. E a gente sempre acha que a razão tá com a gente. Claro. Então E a gente aí? briga. É. A gente entra na guerra. Entra na guerra. Lá em Jerusalém é o Monte das Oliveiras. O Getsemane, Uau. o jardim onde Jesus subiu para orar Uhum. com Pedro, Tiago e João. Antes. Porque ele sabia o que viria depois. Uhum. Então ele vai orar. A Bíblia fala que ele sua sangue. E Getsemane é Getsemani em aramaico, que significa prensa de óleo. Uau. Prensa de óleo. No Jardim das Oliveiras tinha muitas Muitas oliveiras. Muitas olivas. Isso, muitas olivas. E Uau. tinha o Getsêmanes, o Getsêmanes. Muitas oliveiras e muitas olivas. Né? Isso. E as prensas de óleo. Uau, tinha lá também? Tinha. Na época de Jesus, diz que tinha, em média, 70 prensas de óleo lá nesse monte. Por quê? Porque quando você pega a oliva e você prensa ela, você extrai o óleo, Uhum. o azeite. O azeite. O azeite.
E todo rei, antes dele se tornar rei, antes dele assumir o trono, ele precisa ser ungido. Com óleo. Com óleo. Jesus estava sendo ungido pelo próprio Deus no Getsemane. Uau. Por isso também os judeus não chamam o Monte das Oliveiras de Monte das Oliveiras. Eles chamam o Monte das Oliveiras de Monte do Messias, porque Messias significa ungido. Uau. Nós Monte chamamos do ungido. Monte do Ungido. Monte do Nós Ungido. chamamos como? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Eles chamam de Monte do Ungido. E lá onde Jesus sua sangue, né? Jesus teve que suar sangue. Sabe por quê? Por quê? A Bíblia fala que em Gênesis 4, a terra clamava por justiça porque Caim matou Abel. E aquele sangue injusto, aquela injustiça foi derramada. E desde então a terra estava clamando por justiça. Então Jesus precisa suar sangue, precisa derramar sangue justo na terra para justificar a terra. E só o sangue dele poderia justificar. Sem dúvida, o único justo. O único justo. O único que não pecou. E o único que ressuscitou, que venceu a morte. E o único que ressuscitou. Uau. Essa é a nossa mensagem, o único que ressuscitou. E falando em ressurreição, nós fomos na tumba também de Jesus. Nossa. Que sabe-se que é lá porque Jesus foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, que era uma pessoa influente na época. Então ele tinha um bom túmulo. A profecia dizia que ele ia nascer como pobre, mas morrer como rei. Ele foi enterrado no túmulo de José de Arimateia. Mas ele pegou emprestado, né? Porque 3 dias depois ele ressuscitou, devolveu. Falou, pode ficar com você. E a Bíblia fala também que ele foi crucificado no Gólgota, que é o Monte Caveira. E quando você vai lá, você olha, o monte realmente tem formato de caveira. O formato do monte. Não é o formato do monte, mas tem 2 pedras, assim, mais escuras, e que fazem o olho da caveira e aí o nariz, que realmente parece uma caveira. São detalhes que a minha Bíblia não conta, é só estando lá. Jesus foi crucificado no Monte Caveira. E aí quando você pensa na cruz, mas você inverte a cruz, o que parece? Uma espada? É verdade. Uma espada. E aí, quando Jesus é crucificado, a espada, ela é colocada na caveira. Uau. Jesus estava ferindo a morte, matando a morte, se é que a gente pode dizer isso. A caveira representa a morte e a cruz invertida é a espada que ele estava colocando. Que tremendo. São muitos detalhes. São muitos detalhes. Muitos detalhes mesmo. Todo lugar, assim, é uma ministração indescritível. E quando eu tava lá, no túmulo de Jesus, fica no meio da cidade, enfim, os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias, para os islãs também não faz, para os muçulmanos também não faz sentido nenhum. E era um lugar, assim, e tava com um monte de buzina do lado, e eu pensava assim, ai Jesus, eu não posso nem ficar aqui chorando, emocionada, em paz, né? Porque tá um monte de barulho, aqui no meio do centro da cidade. Eu pensava, não faz sentido nenhum, meu Deus, eles não conseguem nem respeitar o lugar no qual o Senhor foi enterrado e ressuscitou. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim, mas Jesus não veio para parar o mundo. Se nem em vida ele parou o mundo, se nem em vida ele foi o rei político que todo mundo parou para assistir ele, por que agora? Eu sou sutil.
E você vê que Deus é Deus, né? Porque eu já ouvi relatos de pessoas que se converteram quando estiveram nesse lugar aí, barulhento, e viram o túmulo vazio. Uau. Uau. Então não é sobre o que a gente imagina, né? Uhum. A gente imagina que tem que ser um lugar silencioso. Igual quando você visita uma mesquita no mundo árabe, né? Meu Deus, é um silêncio, né? E, no entanto... Eu pensava assim, nossa, tem que parar tudo em volta, tem que colocar 1000 seguranças, fazer um lugar sagrado, sabe? Mas não, passa despercebido. Essa é a verdade. Assim como tudo que eu tô contando passa despercebido. Exatamente, é a sutileza. É. Que foi o que eu falei no início. Se você for com a cabeça que é só mais uma viagem, tirar foto, fazer comprinhas, passa despercebido. Passa despercebido. Ai, mas que o Senhor nos liberte dessa superficialidade, né? E nos dê esses olhos para ver essa profundidade. Sim. Que edifica tanto a nossa fé, né? Fomos no Muro das Lamentações. Uau, esse lugar é famoso, né? Esse é famoso. Esse é famoso. Mas ele tem um motivo para ser famoso, né? Até porque eu pensava assim, Muro das Lamentações. Mas que sentido faz? Não tem isso na nossa Bíblia, né? Na verdade, o Muro das Lamentações é o seguinte. Tem um monte, que é o Monte Moriá, que foi o monte onde Abraão iria ou sacrificou Isaac. Eu gosto de falar que ele sacrificou, porque no coração dele ele sacrificou. Deus impediu, mas no coração ele tinha sacrificado. Então, o Monte Moriá é o monte onde Abraão sacrificou Isaac. E para os muçulmanos é o monte onde Abraão sacrificou Ismael. Então, é um monte sagrado, tanto para eles quanto para nós. E lá é o lugar, no alto do monte, onde foi construído o Templo de Salomão. O primeiro e o segundo templo. E é onde hoje está a mesquita, o Domo da Rocha. Só que como é um monte, eles tiveram, vou tentar explicar, que cortar a parte de cima do monte e fazer um platô. E fazer o muro de arrimos do lado. E o Muro das Lamentações esse muro. É um dos muros de arrimo. É um dos muros. Isso. Um de cada lado. O das Lamentações é o muro ocidental. Porque aí tem o do lado leste e do oeste. Tá. O das Lamentações é o do lado ocidental. Tanto é que eles chamam de Western Wall, que é o muro ocidental. Eles não falam Muro das Lamentações. Quem deu esse nome foram os povos que chegaram lá depois e viram os judeus orando em frente àquela parede. E os judeus, quando oram, eles fazem um movimento assim. Não sei se você já viu. Acho que não. Eles se movimentam, assim. Porque eles entendem que assim como o fogo da vela faz aquele movimento... Sim, dá aquela dança, né? Isso. Então, eles oram assim. E aí, as pessoas que olharam aquilo de fora falaram, deve estar se lamentando. E aí, ficou o Muro das Lamentações. Mas eles estavam orando. Eles estavam orando. E eles não chamam de Muro das Lamentações, eles chamam de Muro Ocidental. E eles não gostam que falam Muro das Lamentações. E, inclusive, um judeu nos falou que eles gostam de chamar de Muro da Gratidão. Uau! Porque eles têm muito mais a agradecer do que a lamentar. Toma, distraída. Todos nós temos muito mais a agradecer do que a lamentar. Então, eles não gostam desse nome. E aí, o muro de arrimo, as pedras que estão lá são do templo de Salomão. Isso, do primeiro templo e do segundo e também. Eles oram ali por conta do templo de Salomão, é isso? Ou por ser um lugar também que é um lugar Abraão... de memória. É um lugar de memória. Sim, porque foi o lugar onde foi construído o templo do Senhor, o templo de Salomão. Então, para eles, o lugar sagrado. Como foi aquela parede que restou,
é onde eles oram ali como uma memória. E por que essa do lado ocidental? Porque do outro lado não tem como. Porque é montanha, Ah, entendi. entendeu? Aham. O lado oriente, a parede oriente, ela dá direto pro Monte das Oliveiras. Então não Entendi. teria como as pessoas orarem ali. Porque é a montanha. Ali do lado ocidental tem o piso, tal, enfim, Aham. que é onde o pessoal fica orando. Que legal. Tremendo. Incrível, Incrível. incrível. E incrível ver a devoção deles. É a fé, né? É. A devoção, o Ele- temor. É fantástico mesmo. Eles vão lá várias vezes ao dia, se não só uma. Meu, Mas sim. aí existe todo um procedimento para ir orar. Eles lavam as mãos. Os homens colocam o kippá, que é em sinal de reverência, santidade. É toda uma simbologia. A Bíblia tem muito disso, né? Dessa Isso. simbologia, né? E eles têm essa coisa, essa simbólica também. Uhum. Tremenda, né? É, A gente tem muito pra aprender com eles. muito. Até porque a simbologia, ela não é só a simbologia por si só. Por trás dela sempre existe um princípio. Uhum. E quando a gente pratica ela, a gente atrai esse princípio para nossa vida. Exatamente. Uma coisa assim que tem queimado muito no meu coração é que nós somos frutos de uma igreja católica romana. Uhum. E, consequentemente, nós perdemos muito as nossas raízes judaicas. Mas quem foi Jesus? Foi Foi judeu. É. Por que não retomar isso? A gente tem tanto a aprender com eles. Tanto Sim. aprender com o povo israelense, com o povo judeu. Sim, a nossa cultura, ela deveria ser, né? Mas em teoria é judaico-cristã, né? Uhum. Não romana cristã, né? É. É judaico-cristã. Até os nossos feriados. Por exemplo, semana que vem. Corpus Christi, um Corpus feriado romano. Católico romano. E, por exemplo, a gente já não comemora o Purim, que é quando o povo foi liberto do cativeiro por Esther. Essa é a comemoração do Purim. A gente já não comemora. Por que não? É uma lembrança tão linda. É verdade. Mas tem um propósito isso aí, né? De dominação histórica e tal. Aham. E a nossa missão mesmo como cristão é resgatar essas origens. Que é judaica cristã, né? Criar essa sede no povo. Exato, né? De conhecer a história. Essa paixão, né? Por essa história, né? Não, eu tô apaixonada. Apaixonada. Por Israel, pela história deles. Que é a nossa, passa pela nossa. Nós somos gentios, mas passa pela nossa história também. Somos povo de Deus, da mesma maneira. Exatamente. Enxertados na videira, né? Exatamente. Uau. Que lindo, né, Claudinha? Lindo. Que tremendo. Uma experiência que vai ficar guardada, assim, no meu coração. Que vai se eternizar, inclusive aqui nesse podcast. Glória a Deus. Toda vez que a gente quiser viajar, a gente vai vir aqui assistir esse podcast. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Que tremendo. Muito obrigada pelo convite, Daisy. Imagina, meu amor. Um prazer Nós estar que aqui. agradecemos. Para nós foi assim, de que forma talvez muitos de nós pudéssemos ter essa experiência e ainda que estivéssemos lá. Porque hoje, se formos lá, com certeza vamos com esse olhar, né? Então, quão maravilhosa nos será essa experiência. Amém. Hoje se transformou nossa experiência para sempre. Tremendo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Que Deus continue te dando mais e mais do conhecimento dele, Amém. né? Que você possa transbordar. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Encaminhe essa viagem a essa Terra Santa maior, só para as amigas, né? Para as inimigas. Caminha só para as amigas.
E eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!